Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pró Suzana e agora a gente vai dar início a mais um Adoro Ciências. Quem aí gosta de tomar um cafezinho? Aquele café quentinho de manhã ou no fim da tarde? Para fazer o café, a gente faz uma mistura de alguns ingredientes: água, açúcar e o pó do café. Deixa ferver um tempinho e depois a gente vai coar e tá pronto para beber. Professora, o que isso tem a ver com ciências? Bom, tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre misturas e separação de misturas. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente também tem que misturar os ingredientes. Quando a gente vai fazer um suco, além de misturar a fruta com açúcar e água, a gente ainda tem que fazer uma separação dessa mistura, que a gente tem que coar. E hoje, então, a gente vai fazer algumas experiências para trabalhar esse assunto. Mas antes, vamos relembrar um pouco dos conceitos sobre misturas e separação de misturas? Vem comigo! Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Existem dois tipos de misturas: a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Uma mistura é chamada de homogênea quando apresenta apenas uma fase, ou seja, não dá para visualizar os componentes que formam a mistura. Um exemplo é o sal misturado com a água. Quando bem diluído, só conseguimos ver uma fase. Mistura heterogênea é quando conseguimos diferenciar duas ou mais fases. Um exemplo é a mistura de água e óleo, onde podemos visualizar os dois componentes. Existem diversos métodos de separar uma mistura, com o objetivo de isolar os componentes que a formam. Alguns métodos são a catação, filtração, decantação, destilação simples ou fracionada, vaporização, centrifugação, entre outras. Vamos conhecer algumas delas. Na filtração, misturas passam por um filtro para separar substâncias sólidas das líquidas. É o que fazemos com o nosso café ao passá-lo pelo coador. A diferença de densidade entre os componentes da mistura é o princípio da decantação. Em geral, ela é utilizada para separar sólidos de líquidos. A mistura fica em repouso por um tempo, até que o componente mais denso, por ação da gravidade, começa a se acumular no fundo do recipiente. É o que acontece, por exemplo, com o suco quando fica muito tempo no copo. A polpa fica embaixo e a água fica em cima. A decantação pode ser acelerada pela centrifugação. Nesse processo, a mistura é submetida a um movimento giratório e a inércia faz com que as partículas mais densas se acumulem no fundo do recipiente mais rapidamente do que na decantação. Viram só quanta informação interessante sobre esse assunto? Pois bem, hoje a gente vai dividir as experiências em duas partes. Primeiro, nós vamos realizar experimentos para observar misturas. Tanto as misturas homogêneas quanto as misturas heterogêneas. Na segunda parte, nós vamos realizar experiências que vão nos mostrar alguns processos de separação de misturas. Nós vimos que existem vários, não é? Mas aqui a gente vai conseguir observar apenas alguns. Agora eu vou te dar um tempinho para você ir buscar o seu caderno e o seu lápis para anotar quais são os materiais necessários para a primeira parte dessas experiências. Solta o reloginho. Bom, agora que você já está aí com o seu caderno e o seu lápis na mão, então vamos anotar quais são os ingredientes necessários para a primeira parte, hein, das nossas experiências. A gente vai precisar de um pouquinho de água.
Vamos também utilizar um pouco de óleo de cozinha, normal, não tem diferença. E um pouco também de álcool. Cuidado ao manusear o álcool, tá certo? A gente vai precisar também de 3 copos. Eu estou usando os copos transparentes, tá? É importante que os copinhos sejam, pode ser de plástico ou de vidro, mas eles têm que ser transparentes para que vocês consigam enxergar as misturas que a gente vai fazer aqui. Eu vou usar aqui corantes de 2 cores diferentes, mas eles são opcionais. Se você não tiver os corantes em casa, não tem problema nenhum. Vai dar para fazer a experiência do mesmo jeito. Só para que fique um visual bonito, é que eu vou colocar um pouquinho de corante na experiência de hoje. Agora que você já sabe quais são os materiais necessários, vamos ver como é que faz. Nós vamos fazer 3 misturas diferentes. Para identificar cada copo e qual mistura que vai em cada um deles, eu vou usar pequenas etiquetinhas, um adesivo que eu escrevi aqui qual é a mistura que eu vou fazer. Então eu vou primeiro fazer a identificação dos copos. Agora que a gente já identificou os copinhos, eu vou deixar eles aqui no cantinho. E eu vou colocar um pouquinho de corante na água, só para que a gente tenha aquele visual bacana, mas lembrando que o corante não é obrigatório. E vou colocar um pouquinho de corante no álcool. A primeira mistura que a gente vai fazer é de água e óleo. A gente vai colocar um pouquinho de água nesse copo e depois um pouquinho de óleo. Olha só o que aconteceu aqui. Estão vendo? A gente tem o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Eles não se misturaram. A gente vai chamar essa mistura de mistura heterogênea, porque a gente consegue ver 2 fases. A fase onde eu tenho a água, a fase onde eu tenho o óleo. A outra mistura que nós vamos fazer é o álcool com o óleo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar um pouco de álcool no copo e depois um pouco de óleo. Vejam que o álcool e o óleo também não se misturaram. A gente tem o óleo na parte de baixo e o álcool na parte de cima. Conseguimos ver mais de uma fase nessa mistura? Sim, conseguimos ver quantas fases? 2. Portanto, essa mistura ela é homogênea ou heterogênea? Ela é uma mistura heterogênea. Agora a gente vai fazer a terceira mistura. Vamos colocar água com álcool. Vou colocar no copo um pouco de água. E agora um pouco de álcool. Essa mistura, nós conseguimos ver alguma fase? O álcool ficou separado da água? Não. O álcool conseguiu se misturar completamente com a água. Portanto, essa é uma mistura do tipo homogênea. Nós não vemos a separação de fases. Vejam só a diferença de uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Olha só. Assim, nós concluímos a primeira parte das nossas experiências, a observação de misturas homogêneas e heterogêneas. Agora anota aí quais são os materiais necessários para a segunda parte das nossas experiências. Para essa segunda parte, o número de ingredientes é um pouquinho maior. Mas vamos anotar aí com calma, hein? Um pouco de água, areia normal, de quintal.
açúcar, café, 2 colheres, uma bacia pequena, não precisa ser bacia muito grande, um coador e nós vamos precisar de 2 copos. Um desses copos tem que ser transparente. A gente vai fazer com esses ingredientes 3 processos. Para o primeiro, nós vamos botar um pouco de água em um dos copos. Vamos colocar também um pouquinho de açúcar. Vamos mexer bem até diluir. Agora que nosso açúcar já está diluído, eu vou colocar um pouquinho do pó do café. Bom, aqui a gente tem a mistura do café mesmo, do nosso dia a dia, né? Água, açúcar e pó de café. Quando a gente faz o nosso café, depois de pronto, o que a gente precisa fazer? Coar, porque a gente vai tirar o pó do café. Esse processo nós chamamos de filtragem. Então vamos fazer a filtragem do nosso café. Enquanto o nosso cafezinho está aqui filtrando, a gente vai fazer o segundo processo de separação de misturas. Agora nós vamos pegar aquele copo transparente, vamos colocar um pouco de água e misturar um pouquinho de areia. Vamos mexer. Se vocês observarem, aqui na água ainda existem partículas fininhas que estão em suspensão, estão flutuando na água. Se eu deixar essa água descansando por algumas horas, essas partículas elas vão começar a afundar e vão se acumular no fundo do copo. Esse processo é chamado de decantação. É um processo onde eu vou separar sólidos dos líquidos. Os sólidos, por serem mais densos, mais pesados, com o tempo eles acabam descendo e se acumulando no fundo do recipiente. Aqui no caso, a areia está decantada e após algumas horas, esse pequeno pozinho que ainda está flutuando aqui também vai se decantar. Para o terceiro e último processo de separação de misturas que nós vamos observar aqui hoje, nós vamos pegar a tigela, colocar um pouco de água, um pouco de areia, misturar. E é o seguinte, a gente vai observar aqui o processo de centrifugação. Nesse processo, o líquido ele é girado e toda a suspensão sólida ela se acumula no centro e fica embaixo. O processo de centrifugação também acelera a decantação. Aqui nós temos a areia toda espalhada e a gente vai girar o líquido. Observem que os grãos de areia começam a se acumular no centro da vasilha. Aqui é uma representação do processo de centrifugação. E o nosso cafezinho? Bom, a gente fez o processo de filtração aqui na mistura que a gente realizou com o pó do café e o açúcar. Vocês podem observar que aqui no coador ficaram apenas os grãos maiores de café. E assim finalizamos as nossas experiências e conseguimos com sucesso visualizar as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas e 3 processos de separação de misturas: filtração, decantação e centrifugação. Se você realizar algum desses experimentos aí na sua casa, tira uma foto, faz um videozinho, posta lá no Instagram e me marca. O meu Instagram é o @profSuzanaSantiago. Eu espero que vocês tenham gostado das experiências de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!